Fala aí pessoal do YouTube, Fox na área, e dessa vez finalmente voltando com mais uma análise, só que nesse vídeo eu analisar um filme que foi lançado ano passado, que é associado com o universo da Marvel, que eu só tive a chance de assistir esse próprio filme essa semana, né? Eu me lembro que na época eu fiquei com questionamento se valia a pena ou não assistir, ainda mais porque eu me decepcionei com outro filme e tal, que no caso é Thor 3, né? Que em outras palavras é o Thor Ragnarok. Eu vi ontem e eu decidi analisar, né? Eu falei, pô, é um filme antigo, mais ou menos, só que eu acho que a galera pode gostar, ainda mais que eu fiz uma postagem no Facebook, quem me acompanha sabe que algumas pessoas falam, é bom, é ruim, é bom, ruim, fiquei no meio termo, só que eu decidi arriscar. Então, como sempre, eu vou levar em consideração mais importantes, mais atrativos e tudo mais. Então, eu vou começar com essa análise. Então, galera, Thor Ragnarok. Tivemos aí finalmente um aprofundamento a respeito das aventuras desse personagem, e uma das coisas curiosas a respeito do Thor, principalmente associando todos os filmes, principalmente esse terceiro, é que entrava esse questionamento de como seria o Thor 3, vendo a essência do Thor 1 e do Thor 2. Eu digo isso porque o Thor 3 ele apresenta como principal elemento o humor. O Thor 3 é isso, ele é um filme engraçado. E é muito interessante isso, e até questionável, porque os dois filmes anteriores desse mesmo personagem não são filmes de humor. Nós sabemos que a Marvel adora colocar umas brincadeirazinhas, umas piadas, mas não é bem assim que funciona. Nós tivemos o Thor 1, que eu acredito que eu posso definir aquilo como um filme meio misto, né? Um filme que tenta trazer momentos engraçados, mas ao mesmo tempo um pouco de seriedade. Causando assim a própria tentativa de equilibrar os dois pontos. Tivemos o Thor 2, que no caso é um mundo sombrio, que pelo próprio nome eu diria que foi um filme mais sombrio, desde que colocaram o Thor um pouco mais dark, uma coisa um pouco mais séria. E tivemos o Thor 3, que é um filme de comédia. Então nós já vemos aí nos primeiros 5 minutos do Thor Ragnarok que o filme não ia seguir a mesma ideia dos outros dois filmes. Ou melhor, não tinha ideia, não tinha um caminho preciso. Ia ter a historinha dele, tá? Ia ter Asgard, ia ter Odin, ia ter o Loki, tá? Ia ter todos os elementos normais do universo do Thor, mas não tinha aquela coisa de ele é um herói sério, ele é um herói engraçado, qual é a dele? Não tinha uma definição precisa. E o Thor 3 continuou nessa vibe. Não tinha realmente uma passagem. Só que eu tenho que falar a respeito, e foi comentado também por uma pessoa que acompanhou e postou na discussão no Facebook, é que o Chris, no caso o ator do Thor, ele conseguiu se demonstrar uma pessoa muito mais flexível ou muito mais... ele se sentiu muito mais agradável ou confortável atuando como Thor nesse terceiro filme com esse tipo de postura, uma postura engraçada, uma postura boba, né? Então eu diria que ao mesmo tempo que continuou aquele questionamento de o que é o Thor realmente, eu diria que esse terceiro filme trouxe uma imagem mais apropriada do personagem. Ainda mais vendo que muitas pessoas gostaram mais desse terceiro filme do que o primeiro e o segundo. Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer a segunda coisa que eu tenho que dizer em relação a esse filme é que tem uma abundância nova de personagens. Nós tivemos todos os personagens introduzidos no Thor 1 e Thor 2, mas nesse terceiro eles decidiram eliminar consideravelmente uma boa quantidade. Nós tivemos alguns Asgardianos, que eram os amiguinhos do Thor, nós temos até o próprio pai do Thor, Odin, que todos eles acabam morrendo. Foda-se, tacaram foda-se pra eles porque eles teriam que introduzir novos personagens em outros planetas, novos conflitos e tal. E é interessante que isso pode indicar meio que um desespero ou meio que uma nova fórmula para o personagem, né? Eu acho que o pessoal tava cansado de definir o cara como uma questão sombria, uma coisa mista. Falaram, quer saber, vamos colocar humor, vamos resetar o personagem por completo, cortando o cabelo dele e tal, quebrando o martelo e por aí vai. Claro que isso pode ser uma referência aos quadrinhos, pegando o Thor, eu diria
de um outro universo, mas o que interessa isso foi uma grande mudança, e o filme mostra isso com clareza, novos personagens e novo estilo para o próprio personagem, não somente a questão do humor, mas a questão visual. Agora, um outro ponto que eu tenho que dizer é em relação à vilã. Nesse filme é representante como a deusa da morte, ou da dor, ou o que seja, e o que é curioso é que essa vilã, ao mesmo tempo que ela é extremamente poderosa, provavelmente é um dos vilões mais fortes do universo da Marvel, ela faz uma coisa que poucos vilões fazem: se relacionar com outros personagens. Ela se manteve em Asgard, tentou se relacionar com algumas pessoas, matou várias pessoas, mas sei lá, tentou criar um laço amigável com o Executor. Trouxe o seu exército de volta e demonstrou algumas faces e curiosas a respeito da própria personagem, uma face mais amigável, uma face mais raivosa, então teve um pouco de flexibilidade. Agora, sobre a questão negativa da personagem, é que parece que ela foi simplesmente jogada no meio da parada. Ela é simplesmente arrimando o Thor, né, que é uma coisa, cara, uma coisa de família, uma coisa importante, uma coisa, cara, que devia ter sido mencionado antes, mas parece que a forma que foi criada a personagem nesse filme parece que foi jogado em cima da hora, foi tipo, precisamos de uma vilã, precisamos de uma coisa forte, quer saber, vamos inventar que o Thor tem uma irmã, que não foi mencionado antes, nenhuma dica, e vamos colocar ela lá. Vamos dizer que ela foi aprisionada pelo Odin no passado e etc, o caralho a 4. E foi simplesmente isso que aconteceu. Foi uma vilã extremamente poderosa, uma vilã que teve uma questão social bem atraente, né, principalmente com a questão do exército e a questão do executor e babá, mas parece que ela foi jogada em cima da parada. Sabe? Vamos criar ela em cima da hora. Simplesmente isso. Então, a questão da vilã tem seu lado positivo, como também negativo. Falando em vilã, né, quer dizer, na categoria de vilões, esse é um dos poucos filmes da Marvel que tem uma boa variação de vilões. Nós temos o vilão do planeta que o Thor tá atuando lá, querendo vencer a arena. Nós temos, no caso, a própria Hera também. Temos o Executor, que talvez possa ser considerado um anti-herói, um vilão, ou algo do tipo. Nós temos também o próprio... aquele demônio lá de fogo, o Sundur, não? Alguma coisa assim. E simplesmente 1, 2, 3 também tem vilões secundários, 4, 5 por aí. Então tem uma variação atraente, tem uma variação chamativa de vilões que o herói tem que enfrentar. E o progresso do filme é bem curioso também, que envolve também a sua ligação com o Hulk, né, que pelo trailer já mostra ele lá, que não é nenhum spoiler e tudo mais. E é muito interessante que esse é o primeiro filme da Marvel que consegue, com essa junção de Vingadores e tudo mais, mostrar uma relação boa e aprofundada entre duas ou mais figuras. Porque no universo da Marvel, de modo geral, a gente sabe que os Vingadores que mais se destacam é o Homem de Ferro e o Capitão América. E eles têm sempre uma rivalidadezinha e alguns consideram eles como amigos. Eu, pessoalmente, não aceito isso. Eu acho que o Capitão América e o Homem de Ferro adoram brigar um contra o outro, nunca concordam com nada e não são amigos. Eles nunca pararam pra conversar, pra serem amiguinhos e tal. No Thor 3, Ragnarok, nós vimos finalmente essa camada social amigável entre dois Vingadores. Entre o Thor, Bruce Banner / Hulk. E isso foi muito bom, porque tem momentos de conflito, tem momentos de amizade e tem momentos de empatia e tudo mais. E é muito maneiro, é realmente uma coisa atraente. Sem falar que mudaram significativamente o Hulk. Não só pelo fato dele ter ficado 2 anos transformado, mas ele fala agora, ele demonstra os sentimentos. Ele não é um cara que só fica quebrando tudo e foda-se. Não, é um cara que tem que... Você vê o lado humano no lado monstro da coisa. E é muito legal. Então o filme Thor, ele explora novas questões. Agora, nós também temos o Heimdall, né, que é aquele cara de olhos amarelos que é responsável por teletransportar as pessoas e tudo mais em Asgard, né? Eu diria que ele teve uma participação curiosa, mas eu acho que ele foi mal utilizado. Eu acredito que ele foi mal utilizado. Eu sei que ele teve um trabalhinho de ajudar os Asgardianos a fugir e tal, mas pessoalmente eu não acho que foi muito agradável a participação dele no filme. Uma outra coisa também foi a morte do Odin. Eu acho que foi uma coisa muito rápida, não teve um aprofundamento emocional,
né, tentando focar na questão do humor e tudo mais, sem falar da participação do Loki, que pra mim, no filme, ele não teve aquele poder que ele tinha nos outros filmes anteriores. Era mais uma questão de, eu sou um irmãozinho rebelde, só que eu vou continuar sendo rebelde, mas eu não vou fazer muita coisa grandiosa, né? Ele foi mais um personagem de fundo, realmente, e nós também tivemos algumas figuras engraçadas, mas que parece que foram feitas somente pra isso, para serem engraçadas, como aquela figura de pedra lá, que tinha o Mick, né? Que falou, eu sou o líder da rebelião e tal, mas que não tinha nenhum peso na história, podiam deletar ele, que na evolução da trama realmente não ia ter muita coisa. Mas eu tenho que dar créditos principalmente pela aparição do Doutor Estranho, e como eu disse, uma passagem natural do filme até a sua finalização, e com um bom uso do humor, sendo que em alguns momentos foi muito infantil, mas que de maneira geral foi agradável. Então Thor 3 Ragnarok é um novo filme do Thor, parece que é uma nova tentativa de moldar um universo funcional para ele, e pelo que parece, esse terceiro filme funcionou consideravelmente, tem aprofundamentos, tem relacionamentos bons, tem piadas toscamente engraçadas e são bem encaixadas. Tem uma relação boa com o Hulk, como eu falei, uma vilã curiosa, mas como eu falei, parece que foi jogada em cima da hora. Enfim, de modo geral, participação do Doutor Estranho. Então, de maneira geral, um filme que deu certo, pra mim foi um dos melhores filmes da Marvel até agora, eu ri pra caramba. Eu tentei não levar muito a sério, eu nunca gostei muito do Thor dos filmes, mas esse filme realmente me chamou a atenção de uma maneira curiosa, né? Então, como nota, eu vou dar nota 8. Eu acho que é um dos melhores filmes da Marvel até agora, Thor 3 Ragnarok, que consegue se destacar muito mais que seus filmes anteriores. Então, essa é a minha análise em relação ao Thor 3 Ragnarok. Se vocês têm algo a dizer, vocês podem comentar mais nos comentários. Compartilhar o vídeo, ajudando assim o canal a crescer. Então, esse foi o tratado. Fox, partilha no próximo vídeo. Valeu!